From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Nós vamos continuar a nossa meditação em Romanos, no seu capítulo 3. Hoje nós vamos ver o verso 25 e o verso 26, dando continuidade ao assunto da justificação pela fé. O profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, na sua mensagem A Prova da Sua Ressurreição, ele nos traz uma reflexão muito importante sobre esse tema que nós estamos tratando aqui no capítulo 3. Ele diz assim, que a esperança do crente está aguardando a segunda vinda. E este é o grande príncipe, o qual abriu as portas da prisão e nos libertou. Através do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele abriu as portas da prisão. É isso que Paulo estava falando. A lei era uma prisão. A lei aprisionava o homem, mas não propriamente era o objetivo de Deus com a lei que o homem fosse aprisionado. O grande problema é que os religiosos pegaram a lei que Deus tinha entregado para Moisés e começaram a criar as suas próprias interpretações em relação àquilo que Deus já tinha deixado. Ao invés de seguir apenas aquilo que Deus tinha deixado, eles começaram a interpretar. Quando Deus disse para não trabalhar no sábado, eles começaram a criar em cima deste mandamento uma série de requisitos que Deus não tinha deixado. Você só pode andar tanto tempo, você só pode carregar tanto de peso no sábado, você só pode dar tantos passos. Eles começaram a criar um monte de interpretações em torno da verdade de Deus, e isto virou com o tempo um fardo, um peso para o povo carregar. E isto, meus irmãos, não é diferente do que acontece hoje. Ao invés de receber a revelação de Deus, porque é assim, quando nós recebemos a revelação de Deus para o tempo presente, para a hora que nós estamos vivendo, o nosso fardo fica leve. O fardo fica pesado quando nós utilizamos de interpretações. E as interpretações, elas podem te levar para os extremos. E toda vez que você vai para os extremos, você erra. Lembre-se disso. A interpretação sempre vai te levar para os extremos. E toda vez que você vai para os extremos, você erra. É o que Paulo está caminhando, mostrando aqui. Essa boa nova do Evangelho nos conduz ao centro, mas não através de uma interpretação, mas através da revelação. Então a revelação nos conduz ao centro da palavra, ao centro da vontade de Deus. A mensagem do dia, da hora, o maná fresco. A interpretação nos leva aos extremos, que por consequência nos leva ao erro. Então, ou é muito legalista, é um extremo, ou vai para o outro extremo, que é o liberalismo. E o profeta de Deus para esta era, ele continua. O débito foi liquidado, falando da justificação pela fé através de Jesus Cristo. O débito foi liquidado. Tudo foi pago. Como isto deve encher os nossos corações, meus amados? Tudo foi pago. Você não deve nada para o diabo. O diabo, ele é um blefe. Ele vem cobrar uma dívida que você não tem. Mas ele quer fazer com que você acredite que você tem esta dívida. E com isso ele consegue te neutralizar a sua fé.
Mas lembre-se, o profeta nos disse, tudo foi pago. Deus e os pecadores se reconciliaram no Calvário quando Jesus Cristo morreu. Antes andávamos no pecado. Veja aí comigo o verso 24, ou melhor, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Agora, verso 25. A quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É o que Paulo está falando no verso 25. Deus e os pecadores se reconciliaram no Calvário quando Jesus morreu. Você não deve nada para o diabo. Deus não está irado com você. Deus não está assentado no trono com um dedo indicador apontado para os seus erros, para as suas falhas. Mas Deus reconciliou através de Jesus Cristo, lá no Calvário, as nossas vidas com Ele. E Deus o ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, nós fomos justificados. Ó, como isso é glorioso! E é isso que Paulo vem mostrando. Ele vem mostrando para aquela audiência, para aqueles judeus que estavam apegados à lei, que através da ressurreição de Jesus Cristo, toda a justiça de Deus tinha sido cumprida. E o profeta continua: pois quando olhássemos para aquilo e crêssemos e aceitássemos com todo o nosso coração, estaríamos justificados diante do Deus vivo. Claro que isto me deixa emocionado, te deixa emocionado também. Com certeza isso te faz feliz. Como poderia você ficar calado? Como poderia você ficar indiferente a isso? Como você poderia se conter, um homem que sabe que a morte está pairando ali na sua frente, sabendo que ali vem um perdão? O perdão está à sua disposição hoje. Se você está sendo acusado pelo inimigo de algo, você pode falar para ele agora com toda a autoridade de Deus que tudo foi pago e que a sua vida já está reconciliada com Cristo no Calvário e que você foi justificado porque ele morreu, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele nos deu esse direito, meus irmãos, esse direito glorioso, quando nós aceitamos no nosso coração, quando nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando o aceitamos com todo o nosso coração, ó irmãos, quando essa justificação entra na sua alma, quando essa justificação sai da sua cabeça, sai do intelecto, mas desce no seu coração, não tem como você não ficar emocionado, não tem como você ficar feliz. Porque um dia você estava morto em delitos e pecados, mas agora, pela fé em Jesus Cristo, é como se você nunca tivesse feito. A palavra justificação significa tornar justo. É como se você nunca tivesse feito aquilo. Ele apresentou a propiciação, verso 25. E nós podemos, através desta propiciação que Paulo está falando aqui, a palavra propiciação, ela refere-se ao ato de aplacar a ira divina, de reconciliar a humanidade com Deus. Lá no Antigo Testamento, eles tinham também o seu grande altar do sacrifício. A propiciação hoje não é um grande altar onde você leva um animal fisicamente, mas a propiciação hoje ela é alcançada pelo sacrifício de Jesus na cruz, onde o seu sangue é apresentado como pagamento. Presta atenção. Custou sangue a nossa justificação.
Paulo vem destacando que Deus, em sua sabedoria e amor, providenciou um meio para a reconciliação através da fé em Jesus Cristo. A expressão mediante a fé enfatiza a importância da confiança no sacrifício de Cristo. Confie neste sacrifício. Esse sacrifício não falha, não tem como falhar, mas ele está à nossa disposição, está à sua disposição hoje, para quebrar o teu cativeiro, para te libertar da prisão. Certa vez, conta a história, que uma mulher, foi pega roubando trigo. E um juiz pegou ela em flagrante, e ela foi então presa. Depois ela foi julgada por esse juiz, o próprio juiz pegou ela, depois julgou ela, ela confessou realmente, eu estava roubando, aquilo não era meu, eu não deveria estar fazendo aquilo. E o juiz foi lá e condenou ela. 1 ano de prisão ou um valor muito alto em dinheiro para que ela fosse libertada. O povo daquela cidade ficou revoltado. Como que pode? Você não está sendo justo? Você não deveria agir desta maneira? Porém, ao terminar a sessão, ele tira sua roupa de juiz, vai até ali o local de pagamento e efetua o pagamento daquela fiança. E aquela que uma vez foi pega no erro, aquela que uma vez contrariou a lei, aquela que uma vez falhou, agora estava liberta porque alguém pagou o preço da liberdade dela. Oh, irmãos, coloque isso no espiritual. A propiciação no sangue, mediante a fé. Deus, na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Os nossos pecados do passado foram perdoados. Se você cometer uma falha hoje, ela é perdoada. Se amanhã você cometer uma falha, está perdoado. Tudo está perdoado no Calvário. O sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo pecado. E Paulo, no verso 26, ele diz assim: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Oh, ele é o nosso justificador. Como isso alegra os nossos corações e faz com que os sinos da alegria batam dentro da nossa alma, explodam dentro do nosso ser. Porque Deus, em sua paciência, ao deixar impunes os pecados cometidos anteriormente, irmãos, isso fala da graça divina, da longanimidade de Deus, que em sua tolerância não puniu imediatamente os pecados, mas em vez disso providenciou um caminho para a nossa reconciliação através de Jesus Cristo. Oh, como é maravilhoso! Esse verso 25 destaca que Jesus Cristo, como um meio pelo qual Deus executou a justiça divina. A justiça divina foi manifestada na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Porque a justiça divina nos colocaria no inferno. A justiça divina nos deixaria aprisionado. Mas lá em Gênesis, quando o homem caiu, quando a humanidade acreditou na mentira do diabo, lá naquele instante, quando ela acreditou nisso, Deus, vendo seus filhos saírem do jardim do Éden, com aquelas vestes que ele mesmo fez, vestes de peles, pingando sangue, e ele saindo ali, Deus, na sua eterna sabedoria, disse: eu vou reconciliá-los. O amor, a graça e a misericórdia deram-se as mãos e Deus deu essa sentença: eu os trarei de volta, eu os reconciliarei. Oh, que maravilha! E isso foi feito pelo nosso amado e querido Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Aceite a justiça de Deus, aceite o amor de Deus no teu coração, porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.
Here